Olá pessoal, tudo bem? Começar uma apresentação para a gente falar sobre como é uma operação, né, de um repair station e a sua segurança, né? Segurança que a gente vai falar o tempo todo, né, de segurança, até porque todas as fases, né, de um reparo, né, desde o recebimento, controle de materiais, controle de ferramentas, tudo isso está voltado à segurança, né? Então, uma vez que um item, né, foi para reparo, ele já estava voando, né? Então, o cuidado, né, e os requisitos necessários para que você mantenha aquilo íntegro, né, e com segurança, é necessário que tenha assim muitos controles, né? A gente vai ver ao longo dessa apresentação aqui em bastante detalhe, tá bom? E aí assim, se durante a apresentação você tiver alguma dúvida, né, deixe seu comentário aí no campo de comentários, né, que daí eu respondo para você. Ou então você entra na nossa rede social, né, que eu vou estar divulgando também durante a apresentação, e aí também a gente pode usar esse canal de comunicação, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é André Donati, né? Sou casado há 20 anos, tenho uma filha, né? Eu sou formado pela Unip, né? Engenharia de Controle e Automação. Eu fiz um MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Eu também sou educador financeiro, né? Do zero à bolsa. Eu tenho um curso que chama Basta Começar, né? Então tem o Instagram aí, o Educar Ações. Fiquem à vontade para nos seguir também. Eu tenho 20 anos de experiência no ramo aeronáutico, né? Na parte mecânica, elétrica, de interiores, sistemas, né? Eu fui gerente do Centro de Reparos Aeronáuticos da Safran. E atualmente eu sou gerente técnico de engenharia da Safran também, da equipe lá, do departamento que a gente tem lá bastante gente trabalhando. Bom, meus hobbies são fotografia, né, viagens, aeromodelismo e educação financeira, né? Eu acho que o conhecimento, né, ele nunca é demais. Você estar constantemente buscando conhecimento, você só pode ao longo da sua vida colaborar com as pessoas que estão à sua volta, né? E o que eu estou fazendo aqui agora nada mais é do que uma colaboração do meu conhecimento com vocês, tá bom? Então vamos ver o que a gente vai falar nessa apresentação. Bom, a gente vai fazer uma introdução, né? A gente vai falar de normas de FAA e ANAC, né? São os certificados requeridos, quais são, né? Categorias, classes, certificação da organização de manutenção, né? Para produto também, né? Que você vai fazer o reparo. Requisitos, né? Das instalações, né? O que você precisa ter nas instalações, requisitos do pessoal, né? Qual formação e qual treinamento, quanto tempo de experiência, né? O pessoal precisa ter. Pessoas autorizadas, né? Para aprovar o retorno do serviço do item reparado, né? Inspeção, equipamentos e materiais, né? Gestão de resíduos, né? Tudo o que é reparado, o que está estragado, ele precisa ter um destino correto, entendeu? Então tem que ser feita uma gestão de resíduos correta, né? Então todo descarte de peça que não está mais aprovada para voo, essa tem que ser definitivamente destruída. Então essa gestão de resíduos garante isso com um certificado
falando que ela realmente foi destruída. A gente vai falar mais ao longo da apresentação. O FOD, né, são objetos estranhos aí que podem causar danos, relatórios e registro de trabalho, programa do sistema de segurança operacional. Né? Isso aí é uma exigência da ANAC, a gente vai falar um pouquinho dele também. Bom, as atividades de manutenção aeronáutica são essenciais, né, para a aeronavegabilidade das aeronaves, né? Então, ou seja, se não tiver manutenção, você fica correndo o risco, né, de segurança de aeronavegabilidade. Então, as manutenções são essenciais. Ela tem o objetivo de prover total condição de serviço, né, para as aeronaves. Com o crescimento, né, do transporte aéreo, não só no Brasil, né, como no mundo, e muitos centros de serviços, né, em pontos estratégicos estão sendo instalados, né, principalmente os grandes operadores, né, onde tem os seus centros de serviço, estão se estabelecendo cada vez mais. A manutenção deve ser capaz de apoiar os operadores, né, que são as companhias aéreas, porém sem comprometer, né, a segurança do voo. Isso é muito importante. Porém, alguns operadores são autossuficientes, ou seja, eles mesmos fazem as suas próprias manutenções. Bom, só que tem uma diferença, né, que é importante vocês terem claro isso na cabeça de vocês, né? Então, tem a parte que é do fabricante e depois que entregou para o cliente, aí já passa a ser parte 145, né? Então, enquanto está dentro do fabricante, no caso da Safran, no caso da Boeing, no caso da Airbus, no caso da Embraer, quando os aviões ainda estão dentro da fábrica, ele é considerado parte 21. Né? A partir do momento que ele foi entregue para o cliente, qualquer manutenção que for feita, aí já tem que ser dentro dos requisitos do parte 145. Bom? Então, tem só um exemplo, né, da transferência de propriedade, né, quando sai do fabricante e vai para o operador, né, no caso a airline, né, a Azul, a Air France, a Latam, a LAN Chile e por aí vai, né, são muitas companhias aéreas que a gente tem hoje no mundo, né. E aí, quando o part 145 precisa fazer um reparo, de quem que ele compra? Ele compra do fabricante, porque ele tem que garantir a rastreabilidade da peça, né? Ele tem que garantir que a peça que ele vai repor no reparo é original, né? Tem um certificado de conformidade do fabricante de que essa peça que vai ser aplicada no reparo, ela tem procedência, né? Ela é do fabricante. E assim é aplicado de acordo com os requisitos do parte 145. Depois de um serviço pronto, né, para garantir a segurança, a rastreabilidade e tudo mais, existe um certificado, né, de conformidade, esse é da ANAC, né, que chama SegVoo 003, no qual ele vai relatar todo o serviço, né, que foi feito dentro desse certificado, ou seja, certificando que o serviço seguiu todos os requisitos do parte 145 e a relação de todas as peças que foram reparadas vão estar aí nesse certificado também. E isso é responsabilidade de uma pessoa do Repair Station. Um pouco de normas, né, da ANAC. Né? O RIBAC 141, na emenda 0, né, aprovada em abril de 2019, ele define a certificação e requisitos operacionais de centros de instrução. Né? Ele define que tem centros de instrução que podem formar mecânicos, né?
Então, ele estabeleceu, né, que deve prover para possuir o CIAC, né, Centro de Instrução da Aviação Civil, né, como instalações, instituição, salas, laboratórios, equipamentos, ferramentas especiais, aeronaves reais, protótipos, etc. Então, assim, a pessoa que está estudando para fazer manutenção aeronáutica, ela vai estar estudando numa escola na qual é aprovada pela ANAC através desse requisito aí, né, do RBAC 141. Beleza? Aí tem o RBAC 65, que trata de treinamentos, né? Ele define a formação, habilidade, capacidade, conhecimento profissional para executar e aprovar o serviço, né? O retorno. Estabelece uma licença, né, com habilitação para mecânico aeronáutico, que pode ser de 3 categorias, né? Na verdade é assim, o mecânico estuda na escola, pega a formação de mecânico de aeronave e aí ele faz a prova da ANAC para poder pegar as carteiras, né? E aí tem as carteiras de categoria célula, grupo moto, propulsor, GMP, né? E aviônica. Então, para se tornar um mecânico habilitado, é preciso ter 18 anos completos até o final do curso. Pode começar o curso com 17 anos, mas ele sabe que depois que acabar ele vai ter 18, então está tranquilo. Para o FAA, para ele trabalhar num centro de reparo certificado pelo FAA, para ele estar no roster lá, que é o documento que fala que ele vai trabalhar dentro de uma certificação da FAA, ele tem que ter inglês avançado. Porque durante a auditoria, os auditores da FAA vão chegar nele e vão fazer perguntas, né? Então, se ele não tiver habilidade na língua, ele não vai poder desempenhar a função, até porque todos os documentos, né, relacionados são em inglês. É preciso passar, né, pelo curso e testes no período de aproximadamente 18 a 24 meses, né, escola homologada da ANAC, né? Então, a FATEC de São José possui homologação da ANAC, né, no qual vocês estão assistindo aí. As normas, o RBAC 43, ele define tudo o que é relacionado à manutenção, né? Preventiva, reconstrução, alteração dos componentes reparados, define quais pessoas são autorizadas a executar a manutenção. Ele define também o processo, né, de aprovação para o retorno ao serviço dos componentes reparados. Ele define o controle das peças, né, com relação ao seu limite de vida, né? Então, ou seja, tem peças que têm tempo de validade. Então, se passou da validade, tem que substituir. A gente vai mostrar mais à frente alguns exemplos, né? Os registros devem ser feitos e que cuidados devem ser tomados, né? Define também as regras gerais de execução e limitações de aeronavegabilidade. Já o 145 é o que rege o departamento, né? Então ele define a aplicabilidade geral, né, do departamento, define todos os requisitos de certificação, define como as instalações devem ser, equipamentos, ferramentas, materiais, dados técnicos. Aí entra aqui também ferramentas especiais, equipamentos certificados, né? Quando é alguma coisa muito específica, uma hidroteste, uma máquina de enchimento de cilindro, alguma coisa nesse sentido. Define também os requisitos de pessoal, né? Como estrutura organizacional, né? Como é que deve ser a estrutura, né? Deve ter um gerente, um mecânico, um inspetor,
né? Ou dois mecânicos, um certificado e o outro sob supervisão e por aí vai. Define as regras, né, de operação, os seus manuais requeridos, define como deve ser o cadastramento, né, do responsável técnico, né, lá no CREA. Então, tudo isso o RIBAC 145 define lá dentro. Então, no FAA é a mesma coisa, né? Porém, é o 14 CFR, né? Então, eles são bem equivalentes, né? O RIBAC com os part 65, 145 e 43. Então, assim, é sabido, né, que a FAA e a ANAC estão num processo aí de harmonização já de longa data, né? Então, não se sabe ainda se isso realmente vai ocorrer, mas até onde eu soube, a ANAC vai ter autoridade, por exemplo, para auditar em nome do FAA. Não sei quando isso vai ocorrer, mas assim, vai ter a harmonização dos requisitos. Então, ou seja, vai meio que unificar bastante coisa, o que favorece, né? E você não precisa ter duas, talvez, auditorias no mesmo ano, né? Uma da ANAC, uma do FAA, se caso a ANAC prerrogativa dela, né? Se caso a ANAC marcar. Bom, o certificado da ANAC ele chama COM, né? Mais conhecido como COM, né? Certificado da Organização de Manutenção. E tem a EO, né? Especificação operativa. E dentro dela vai ter uma lista de capacidade, né? Se aplicável, onde vai ter todos os part numbers que aquela unidade de reparo pode fazer reparo. Então, para você ver o nível de controle, né, que precisa ter, justamente para garantir a segurança do departamento. Então, esse é só um exemplo, né, de um certificado, né, quando a ANAC emite. Então, tem o COM, né, mostrando, descrevendo tudo o que é a organização de manutenção. E depois tem a EO, né, do lado direito ali, mostrando tudo que a unidade de reparos pode fazer reparo, né, o que ela pode receber. E aí tem o certificado da FAA, né, que é feito através do Form 8000-4. E os tipos, né, de certificados podem ser Limited Accessory, né, Limited Emergency Equipment, Limited Airframe e Limited Specialized Service. Ou pode ter algum outro muito especial dependendo da unidade de reparo. Então, onde está circulado ali de vermelho, escrito Limited Airframe, é mais para exemplificar, porque ali eu poderia ter Limited Airframe e também poderia ter Limited Emergency Equipment. Eu sou aprovado para fazer airframe e equipamentos de emergência também, entendeu? E se eu for também para serviço especializado, o Limited Specialized Service também ia estar ali. Então, ou seja, cada parte aprovada, ela é descrita dentro do certificado. Beleza? Categorias, classes e limitações. Então tem categorias e classes, né? Célula com classe 1, 2, 3 e 4 depende do tipo. Motor com classe 1, 2 e 3 depende do tipo. Hélice com classe 1 e 2 também depende do tipo. Rádio com classe 1, 2 e 3 depende do tipo. Instrumento com classe 1, 2, 3 e 4 também depende do tipo. Acessórios com classe 1, 2 e 3. Serviços especializados com classe única, pois são atividades específicas, né? Como eu falei, tem muitas atividades específicas que são determinadas na hora do requerimento, né? Junto aos órgãos
FAA ou ANAC para aprovar você estar fazendo aquele tipo de serviço. E aí tem as limitações, né, de certificação, né? A ANAC somente emite certificado com categoria, classe limitada à manutenção, manutenção preventiva e alteração 1 ou mais, modelo particular de aeronave, e para categorias vistas no slide anterior, né? Vocês viram que tem as categorias lá, 1, 2, 3, né? Ou 4. Para uma certificação de serviços especializados, as especificações operativas, né, que é a EO, no caso da ANAC, elas devem conter as normas ou padrões usados para executar o serviço. Ali tem um exemplo, né, a especificação civil militar usada atualmente pela indústria é aceita pela ANAC. Né, uma especificação desenvolvida pelo requerente também é aprovada pela ANAC. Agora eu tenho um operador, por exemplo, que eu faço manutenção e o operador ele tem uma especificação, né, de serviço especializado, de algum componente dele lá. Então, nesse caso, eu tenho que pegar essa especificação dele, entrar com requerimento junto ao órgão e assim ter esse serviço especializado aprovado dentro da minha unidade de reparo, entendeu? E são só um exemplo para você ter mais ou menos uma noção de como a segurança é importante, né? Você não pode fazer nenhum tipo de serviço se não tiver aprovado por algum dos órgãos, né? Certificação ela é feita baseada no RIBAC 145, né? No qual mostra quais são os requisitos para a certificação. Eu vou mostrar alguns aqui apenas, para vocês terem uma noção. Então eu vou precisar ter manual da OM, aceito pela ANAC, manual de qualidade, manual de treinamento, organograma, né, estrutura lá do time, né, do departamento, a comprovação, né, no CREA do responsável técnico, a relação de pessoal habilitado, né, com a carteira da ANAC. Então, dependendo do tamanho do time, eu posso ter um mecânico habilitado ou dois. A lista de serviços subcontratados, né, para aceitação da ANAC são algumas coisas que eu obrigatoriamente tenho que ter. Então, a certificação do artigo para adição na lista de capacidade da OM se dá por formação, capacidade, qualificação do mecânico, né? Treinamentos, né, feito pelo fabricante. Eu vou reparar um item lá, eu tenho que ir lá no fabricante fazer treinamento. Comprovar a capacitação do pessoal e através de treinamento, através de experiências passadas. Né? Então tem que registrar essa capacitação da pessoa, né? O mecânico habilitado a executar, aprovar a liberação dos reparos, né? Tem a parte de inspeção, liberação, que é um treinamento bem específico nessa área. Né? Acesso à documentação técnica, né? Eu vou fazer o reparo de um item, então eu tenho que ter acesso ao CMM, ao boletim de serviço, né? Então eu tenho que ter todos esses acessos aí. E tem que ser acesso controlado, né? Então tem que ter as ferramentas especiais necessárias, ter a área disponível, né? Eu tenho que provar que o tamanho da área que eu tenho, eu vou ter condições de fazer o serviço nessa área. Então, para você ver quanta coisa precisa ter para garantir a segurança daquele item que está sendo reparado ali dentro. Então, as instalações devem disponibilizar a infraestrutura necessária para cada tipo de reparo, né? Então, ó, de novo, né, a área suficiente, tem que ter bancada, tem que ter máquina, as máquinas aprovadas, logicamente, né, instalações, equipamentos, ferramentas padrões especiais, a área de quarentena, né? Vamos supor, um item chegou faltando documentação,
eu ponho ele na quarentena. Enquanto a documentação não tiver ok, eu não posso levar ele para a área de reparo. Entendeu? E a área de controle, né, do artigo e materiais. Então a área tem que ser segregada, ela tem que ser controlada, né? Então você vê o nível de segurança que a gente tem em tudo que é realizado, né, dentro de um centro de reparos. Requisitos do pessoal, a solicitação de licença, habilitação, né, para concessão de uma licença ou habilitação tem que ser via formulário da ANAC, então tem que ser aprovado, né? O requerente deve atender os requisitos correspondentes à licença, né, ou habilitação requerida, né, que são idade, né, maior de 18 anos, tem que ter um grau de instrução, ter um curso, né, que estão fazendo, ou quem não fez ainda vai fazer, então tem que ter a formação de mecânico, conhecimentos teóricos, né, instrução, prática, experiência prática, né? E essa experiência ela pode contar de outras atividades ou também em treinamentos no fabricante, ela é provada como experiência também, e a aprovação, né, do exame prático, né? Todos que são previstos aí no regulamento. Então, as pessoas autorizadas, né, para aprovar o retorno do serviço, somente a ANAC, né, ou uma pessoa em conformidade, né, previsto na seção 437 e na seção 417 do RIBAC 43, podem aprovar o retorno ao serviço de um artigo que tenha sido submetido à manutenção, manutenção preventiva, reconstrução e alteração. Então, ou seja, todo item reparado, quando ele vai voltar ao serviço depois de reparado, a pessoa que está aprovada a assinar aquele certificado de conformidade que a gente mostrou no começo, o SegVol 003, tem que seguir esses requisitos aí. Então, seguindo uma pessoa APRS, né, que a gente chama, está em conformidade 439 e 4311, anotação dos registros, né? Também pode aprovar o retorno ao serviço. O detentor, né, de uma licença de mecânico de manutenção aeronáutica, habilitado pela ANAC, também pode aprovar o retorno ao serviço, né, dos artigos que foram submetidos à manutenção, ou seja, ele tem essa capacidade, né? Então, na inspeção, né, eu preciso de requisitos do pessoal, e aí, assim, cabe ao AEMA assegurar que a pessoa que executa a inspeção, ela tenha certificado, ou seja, ela tenha o curso de inspeção. Ela tem que ser uma pessoa treinada e criteriosa, né, ou conhecedora, né, dos requisitos para poder fazer a inspeção. A OEM deve assegurar também que a pessoa tenha sido treinada e tenha no mínimo 18 meses de experiência, né, na prática, atividade, equipamento de inspeção. As organizações instaladas no Brasil devem assegurar que seus inspetores leiam e escrevam idioma português. No caso da FAA, tem que ter o inglês também. Todo o pessoal de inspeção diretamente relacionado com as atividades de manutenção deve ser habilitado de acordo com o RIBAC 65 ou conforme o critério estabelecido pela ANAC no caso de serviços especiais, né, como a gente já falou. Equipamentos e materiais, né? Então, os equipamentos e ferramentas utilizados são controlados por cada item que vai ser reparado. Então, você tem que ter um controle disso, uma lista de ferramentas que ela é conferida, né, dia a dia ali durante o reparo, né? Então, você pega a ferramenta para usar, depois você tem que devolver. Essa ferramenta ela tem que estar no local onde ela foi determinada a ficar no final do turno. Por isso que tem esse relatório aí, que é feito para garantir que as ferramentas todas, nenhuma ferramenta ficou perdida, né? Então, os equipamentos que necessitam de calibração devem ser calibrados, controlados, né, com certificado em metro.
Os materiais, né, utilizados nos reparos devem ser comprados direto do fabricante, né? Tem que ter o certificado de conformidade, né? Se for ANAC, ou EASA, ou FAA, tem que ter os certificados de cada um, né? Os certificados de release. Então, materiais com data de validade, né? Tem o shelf life, devem ser controlados. Materiais que necessitam de refrigeração, né, devem ser monitorados periodicamente, né? Tem um controle lá de temperatura que é preenchido todos os dias, né, para garantir que a temperatura daquele ambiente ela está controlada e de acordo com os requisitos e tudo isso. E tem a gestão dos resíduos, né? Igual eu falei, né? Nas oficinas de manutenção. Tudo que é substituído, o que você substituiu tem que ser destruído. E quem destruir corretamente vai emitir um certificado garantindo que aquilo foi destruído. Porque daí você tem a segurança, né, de que aquilo não vai ser reutilizado em nenhum outro lugar. Os materiais resíduos são controlados por empresa especializada, com certificados para descarte de materiais aeronáuticos. O descarte deve ser feito de maneira sustentável e a empresa emite certificado de scrap, né? Foi o que eu falei, para garantir que o descarte foi realizado corretamente. Então, em toda essa logística aí para garantir também a segurança de que o item que foi removido estava estragado, entrou um item novo e esse estragado ele vai ser destruído, garantindo com segurança que ele não vai ser utilizado em outro lugar. Bom, o que é FOD durante a manutenção? Então eu tenho uma primeira situação aí que tem um FOD nessa foto, né? O FOD é essa chave que ficou ali esquecida durante o reparo. E isso traz um risco para a aeronave, né? Esse foi a mesma coisa, foi uma chave de fenda esquecida ali na estrutura do avião. Na foto 3 também tem uma ferramenta ali que foi esquecida, né? Podendo trazer um risco aí, a aeronavegabilidade. Tem um estilete ali também esquecido. Tem uma chave embaixo do banco do piloto. O piloto precisa se movimentar ou alguma emergência e tal. Essa chave pode fazer travar algum comando ali. Olha o risco, olha a segurança. Então esse outro item aqui eu também tenho uma chave perdida ali ou caída, né, no meio de um sistema hidráulico com cabos, etc. Então olha o risco. Toda segurança comprometida por esquecer ou perder uma ferramenta durante um reparo. Isso é muito importante existir um controle, né, no final do dia para que você saiba que as suas ferramentas que você usou estão com você e não perdidas. Então vamos ver um vídeo agora para vocês verem como é que funciona um FOD na prática, beleza? Our Air Force has the most technically advanced aircraft in the world. Deadly fighters and bombers, mighty cargo and tanker workhorses, our many helicopters, and a variety of specialty aircraft. But they can all be easily grounded by FOD. Foreign objects cause damage to our aircraft in many ways. For example, cut tires and jammed flight or engine controls. FOD has caused at least 6 fighter aircraft to crash over the last 12 years. Some of the items that caused these mishaps were rags.
safety wire pliers, a piece of aluminum foil, a 1-inch piece of safety wire, even a small washer. These incidents show that poor housekeeping and work practices are still the two major contributors to preventable FOD. We can eliminate FOD. To do so, we must make these 6 common sense steps part of our every job, every step, every day. The first step, be aware that you can make a difference and that FOD is a constant problem. Every time you sign out a toolbox, work a job, or just step out to help someone, keep your eyes open for tools, rocks, and other debris. And when you see something, stop and pick it up. Occasionally, you may need a sweeper to clean up an area. Mock usually coordinates this support with base ops. The second step, keep your work area clean. Check your shoes for foreign objects and empty your pockets of keys, change, pencils, and trash. Place these items into a FOD bag before entering the cockpit, intake, other confined areas, or before working on top of the aircraft. Are you covering all of those lines, hoses, cannon plugs, and ducts during extended maintenance? The ACES II ejection seat is the most reliable and safest seat in the world, as long as nothing gets in the way. Somebody didn't report losing this pencil tip. It then migrated in flight to the sequence start switch, which activates the seat computer as it departs the aircraft. It was discovered during a visual inspection of the seat when it was removed for other maintenance. Because of the protective shield over the switch and the tight clearance in the cockpit, it normally would never have been found. How do you think the pilots felt when they heard about this? Do you check the area one more time before you leave? It's possible the person before you left something behind. Step 3. We have to keep our vehicles clean. We know foreign objects get around, and many times our vehicles carry them out to the flight line. Tire checks. Are you constantly doing them every time you enter the flight line? How about after you drive off the taxiway to let a jet pass? How clean is your vehicle? Is there safety wire, trash, or fasteners on the floor? Is the FOD can overflowing before you empty it? If you have a vehicle magnet installed, are you checking it daily? Step 4. Thorough FOD walks. Are you looking, or are you out there just stretching your legs? Pay special attention to the grounding points and cement grooves and cracks. These areas are always filling up with trash, rocks, and hardware. A good daily FOD walk helps us keep up with all the debris that still manages to get onto the ramp. A FOD walk should have found this bolt. Instead, it was sucked up off of the ramp by a B-1. 3 first-stage compressor blades and 1 inlet guide vane were damaged. It cost us 56 man-hours and over $35,000 to remove and fix this engine. Step 5. Good tool and hardware control is a must. Remember the last time you lost a tool or a nut? How long did you look for it? Did you find it? When was the lost tool report started? Remember, tool control starts when you receive a toolbox. Before you sign for it, make sure all missing tools are written up and check the box for pieces of safety wire and other trash. Whoa, slow down and look. Is that a tool or the tool cutout? If you find a tool missing, don't accept the box and make sure a lost tool report and investigation is started. Also, never leave tools and hardware in or on the aircraft. Do a good inventory of your toolbox and TOs after every job. This alone will narrow the search area and greatly increase your chances of finding a lost tool. Think about it. What would you rather check, 1 aircraft or 3? When you do find a tool missing, start looking for it immediately. If you can't find it after a short search, report it immediately to the expediter or dock chief and get some extra help to look for the missing tool or hardware. For tight or inaccessible areas, you can also use a borescope or X-ray equipment to locate lost items. How would you tell the pilot if the jet has just taxied? What if it is flying? A file about this size was left behind after blending 2 engine blades on a C-5, possibly falling behind a nacelle blocker door during the job. 4 people then signed for the box over the next several days before someone finally noticed and reported the lost tool. The file was not located and it came loose in flight the next day.
This incident caused over 550 man-hours of work and $66,000 in damage to the engine. Hardware control is simply taking only what you need and counting how many nuts, bolts, or other hardware you take from bench stock. After the job, make sure you account for all of the hardware. If you don't complete the job, annotate a screw bag with the quantity, the type of hardware, and your name. This will help the person who finishes the job track down any missing hardware. Here is what a misplaced quarter-inch nut did to a C-130 engine. Over 30 blades were damaged beyond repair. Not counting depot costs, the damages have already taken 64 man-hours and exceeded $38,000 in damages. Sometimes we accidentally leave items inside the intake danger area or in the intake before an engine start. These have included VTR tapes, flashlights, cleaning bottles, and aircraft forms. Are you paying attention, or have you just been lucky? Step 6. Follow the TO. Several times we have had equipment and panels come off during an engine run or in flight, causing serious damage. On the last job before a 3-day weekend, an experienced crew chief and his assistant were preparing an F-16 for an engine run. He skipped the warning and the step to check the run screen safety pins for security. During the engine run, one pin came out, and after whipping around in the intake for a few seconds, the lanyard broke. The pin destroyed over 426 blades. Total cost? $69,000 and 366 man-hours. What was the cost to the crew chief? How do you think he felt? Think of what he went through, the decertification, the investigation, the waiting. Was the 2 or 3 seconds saved worth it? Sometimes confusing or incomplete TOs are part of it. Então, esse aí é o FAD, para vocês verem a segurança, né? Se tem cuidado e controle, né? Você pode estar seguro. Caso contrário, você compromete, né, totalmente a segurança aí. Então, uma das formas de garantir que o pessoal de manutenção não esqueça, né, alguma ferramenta na aeronave é criar, né, um sistema que informe os usuários sobre a atual localização da ferramenta. O uso de quadros e coletores de ferramentas são algumas das ações, né, integrantes do programa de eliminação de objetos estranhos, né, do FOD. Ao final do dia de trabalho, todas as ferramentas deverão retornar para o mural ou gaveta. Um espaço vago pode significar que a ferramenta a bordo da aeronave ou na área de reparo. Então, isso aí já é um risco. Já está comprometendo a segurança. Todo funcionário da empresa, ao visualizar um objeto estranho, deve imediatamente colocá-lo em um recipiente coletor mais próximo. Ou seja, toda unidade de reparo ela possui no entorno de sua área recipientes, né, com a identificação de FOD. Então, todas as pessoas, né, que são orientadas, né, que trabalham no departamento e acharem alguma coisa que não pertence, né, a reparo ou nada, ou até uma ferramenta esquecida, um pedaço de alguma coisa no chão, então pega isso, coloca na caixinha de FOD. E aí ao final de todo mês a gente faz um levantamento nas caixas, né? E aí passa orientação para o pessoal para que isso não aconteça, né? Então quanto mais vazias as caixas estiverem, melhor controle a unidade de reparo está tendo, né? Garantindo assim a segurança do operador que vai receber esse item retornado aí para voo, né? Depois de reparado. Então, o controle de FOD é feito através de quadros, né? Organizados, né? E não desse jeito, né? Se o cara precisar de uma broca ou precisar de alguma coisa, numa medida específica, ele nunca vai saber onde achar. Então, é bom ter muita organização na parte de ferramentas para você, quando estiver usando uma, você vai saber que ela está faltando, né, no seu quadro de ferramentas. Beleza?
Então tem relatórios e registros, né, de trabalho. Então desde o recebimento, né, do item, chegou na unidade de reparo, né, para ser reparado, e todas as fases, né, são documentadas, arquivadas por até 3 anos, dependendo do requisito, né, do cliente ou da própria organização de manutenção. O pacote de documentos normalmente contém relatório de recebimento, né, a ordem de reparo do cliente, o relatório de danos, né, preenchido durante a inspeção preliminar, a folha de processo, né, detalhada com todas as fases do reparo até a inspeção final, a cópia do certificado, né, de aeronavegabilidade, do SegVoo UFAA, né, 8130. Então, tudo isso faz parte, né, do pacote de documentos que volta junto com a peça reparada para o cliente, né? E aí também tem um programa, né, do SGSO, da ANAC, que tem a ver com a segurança operacional, né? Então, aumenta o nível de segurança, melhora a qualidade de instrução oferecidos por entidades voltadas para a formação e qualificação dos mecânicos, né? Então, ou seja, é um programa onde tem várias exigências, né, para você garantir que todos que trabalham ali na unidade são treinados, são experientes e todos têm seus exames, né, em dia, tudo isso. Né, o Brasil adotou, né, uma diretriz, né, da Organização de Aviação Civil Internacional, ACI, né, para que todos os signatários estabelecessem, né, esse programa voltado para o alcance de nível aceitável de segurança operacional nas atividades de aviação civil. Aprimorar, né, a efetividade da ação fiscal da agência, né, ou seja, a agência, no caso a ANAC, sempre está verificando, fiscalizando se está tudo certo, né, corrigir as limitações identificadas, né, nas normas, né, face ao desenvolvimento da aviação no país. E aí, assim, é requisito para qualquer unidade certificada Part 55 ou REBAC 145 que tenha um programa de segurança operacional. Que esse programa vai medir também as rejeições do cliente. Tem um índice, né, que é controlado dentro da unidade de reparo por todos os itens reparados, se eles voltaram para a unidade de reparo de uma vez depois que foi feito o reparo. Então, vamos supor, chegou a peça, você fez o reparo, seguiu todos os requisitos e voltou para o cliente. Chegou lá, o cliente recebeu e viu que existe uma não conformidade. Falou, não, manda voltar porque não foi feito de acordo como deveria. Então, esse retorno, né, para a unidade de reparo é um índice de retrabalho, né, que é medido também para o sistema de segurança operacional. Então, isso mostra que a unidade de reparo não está fazendo o seu trabalho corretamente, entendeu? Então, esse índice também tem que ser controlado, e o certificado de conformidade ele vai ser reportado junto com esse índice, porque você vai ter que fazer um retrabalho e emitir um novo certificado dizendo que foi retrabalhado. Beleza? Agora a gente vai ver um vídeo de um reparo inteiro, né? Como é que é o processo inteiro de um reparo de uma escorregadeira inflável, né, do Airbus A320. E depois a gente vai ver algumas escorregadeiras se abrindo aí, né, no momento de emergência, mas a simulação, lógico, mas para vocês verem como que funciona, tá bom? Vê que durante a desmontagem é feita todas as anotações, né, de tudo que está sendo desmontado.
Você vê que durante a desmontagem, todos os itens são anotados na ficha, números de série, tudo é anotado. Então, depois que é anotado tudo, aí é feito o teste de inflar, né, para ver se ele tivesse realmente numa condição de emergência, se ele ia inflar como deveria. E aí é medido o tempo, né, de inflar, bem num cronômetro, né, que está na mão do operador ali. De um Boeing 747, essa escorregadeira é uma das maiores. Essa é do A320 mesmo, que vocês viram ali fazendo teste. É isso aí. Então, gente, é isso. Eu agradeço aí quem assistiu. Você vê que a segurança, né, é muito importante. Segurança operacional de reparos é uma coisa muito séria. Então, vocês que estão nessa área, prezem muito pela segurança, porque ela pode salvar vidas e podem tirar vidas também, a falta de segurança por coisas pequenas, né? Tá bom, gente? Bom, eu fico à disposição aí, tá? Os meus contatos aí embaixo, né? Qualquer dúvida que tiver, eu estou totalmente à disposição para responder qualquer dúvida que vocês possam ter aí. E eu agradeço a todos e desejo sucesso aí a todos também, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.